Continuando nossa peregrinação, hoje, para dar um fim, por enquanto, no assunto das Virgens Negras, eu gostaria de falar brevemente aqui, à luz da Bíblia, o que acontece com as pessoas que criam esses ídolos para elas. No caso, as Virgens Negras. Lá, no que a gente conhece como os 10 Mandamentos, no Êxodo 20, a gente vê claramente que o Senhor diz que para não ter outros deuses além de mim. O que isso significa aqui no nosso contexto? Lembramos que as Virgens Negras, Black Madonas, são representações de deusas da antiguidade. São representações de deusas que tinham ligação com a constelação de Virgem, por exemplo. Então não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante. Não prostrarás diante deles, nem prestarás culto. Vocês lembram que eu mostrei algumas imagens de várias e várias pessoas, porque as Virgens Negras, elas sempre são acompanhadas de festivais, e festivais que levam à prostração perante esses ídolos. E isso já está escrito. Então essa é a verdade bíblica. Além disso, que é o mais importante desse vídeo, que eu vou tentar ser curto, tá bom, mas a pessoa desobedece. O que acontece com ela? Salmo 115 fica muito claro o que acontece. Diz aqui, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Aí fala, não tem boca, o ídolo tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, não pode sentir cheiro. Tem mãos, não pode apalpar. Pés, não pode andar. Ou seja, ele é uma representação de uma coisa que não consegue fazer nada. Mas o interessante é, quem faz dessas imagens ídolos, tornam-se como eles, aqueles que fazem e todos os que neles confiam. Então você está lá e você fez uma promessa, você vai pagar uma promessa, porque você confiou naquele ídolo, e aquele ídolo te deu alguma coisa. Então você confiou nele e vai pagar uma promessa a ele. Mas aí o que acontece? Você vai se tornar igual a ele. Endurece o seu coração. Com certeza você conhece alguém, ou você vai ver nos comentários, muito provavelmente, a pessoa que ela te escuta a verdade, ela enxerga a verdade, mas aquilo não consegue ser assimilado, porque ela se tornou como um ídolo. Ela se tornou como uma virgem negra. Só uma imagem feita por mãos humanas. E o interessante, uma reflexão aqui para você pensar junto comigo, vocês já repararam a ginástica mental da explicação de porquê daquilo, porquê de venerar e esse tipo de coisa? Já repararam? Porque ginástica mental é necessária quando você defende uma mentira. É simples. A verdade ela precisa ser defendida? A verdade não precisa ser defendida. Eu posso ficar sossegado. As verdades bíblicas elas estão aí, eu não preciso defender elas. Isso é muito simples. Mas agora, se eu tentar dar uma explicação àquilo que não existe, você vai escutar muito isso e de várias formas possíveis. Chega a ser até engraçado quando você consegue enxergar a pessoa fazendo isso. Ela vai tentar de toda forma e não vai conseguir. Vai falar que a mãe dela era estéril e está na Bíblia. Você pode procurar que está na Bíblia. Aí eu até lembrei disso aqui, ó. Quem salva uma vida salva o mundo inteiro. É bíblico. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É uma Bíblia que não existe, né? Só está na Bíblia deles. É como se fosse o Haddad ali.
Mas aí que tá. Como nós vimos nos 2 últimos vídeos, o que acontece? O que são esses ídolos e quem pensou nisso? Quem construiu isso? Isso nada mais é do que doutrina de demônios. Isso é claro, e fica claro na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Tá vendo, então? Esse sacrifício aos ídolos, essa prostração perante aos ídolos, nada mais são do que demônios. E nós vamos perceber que lá no fim dos tempos, já está previsto aqui em Apocalipse, o que vai acontecer? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de prata, ouro, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, mesmo no fim dos tempos, essas pessoas vão estar como se fossem os ídolos. Elas vão ver aquilo acontecendo e elas não vão deixar de continuar adorando os demônios, que são os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra, madeira. Não é interessante? Aí eu poderia entrar aqui, mas eu acho que não cabe a mim fazer isso. Mas rapidamente, a gente pode ver aqui, por exemplo, no catecismo, que eles colocam que o objetivo é esse: colocar a doutrina de demônios, fazer a associação das deusas da antiguidade com esse nome poderoso, essa personagem histórica extremamente importante que é Maria, mas colocar ela em papéis que não são dela. Aqui eles associam no catecismo Maria na obra da salvação, ou seja, eles colocam no mesmo patamar de Jesus, na obra da salvação. Mas nós sabemos que Maria, por exemplo, disse que ela precisava de um Salvador. Olha só. Então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas a verdade bíblica já não é mais enxergada, porque as pessoas são iguais aos ídolos. Têm olhos, mas não veem. Existe também um livro clássico de Mariologia, que é o estudo teológico acerca de Maria, As Glórias de Maria. E aqui você vai ver muita coisa. E aqui eles, tu és mãe de Deus, onipotente para salvar os pecadores. São várias pessoas que fizeram estudos, os católicos no caso, que dizem e estudam sobre Maria. Então você vai ver que, por exemplo, quando a Virgem envia, todos obedecem, até mesmo Deus. Olha só, a necessidade de colocar uma potência divina, ou seja, realmente a rainha dos céus, é a mãe de Deus. E essa também, vocês vão ver repetir várias vezes aqui, a questão da onipotência da rainha dos céus, deles lá, que eles infelizmente colocam Maria como ela. E, gente, aqui eu poderia ficar horas e horas, mas existem outras pessoas, se você tiver curiosidade sobre esse assunto, claro, existem outras pessoas muito mais competentes. Por exemplo, tem um amigo nosso aí, o Luiz, do canal Reino Eterno, que ele fez 2 vídeos recentes, são muito bons. Vou deixar os links na descrição. Tem também os estudos do Lucas Banzoli, que são muito interessantes também. Vou deixar na descrição alguns links. E é isso. Mas é aquela coisa, a verdade ela não precisa ser defendida. E tomem cuidado com a questão da adoração a essas virgens negras. É isso que eu tinha a dizer.
Então, até o próximo vídeo.